Graça e paz, queridos, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso sobre prosperidade bíblica. Eu espero que você aproveite todo o conhecimento que será transmitido hoje e que você continue conosco até o final do curso. Amém? Hoje o tema da nossa aula é: o que é dinheiro? Hoje nós temos 3 tópicos principais, dentre eles conceito monetário, administração e dívidas. Então, nós vamos começar pelo conceito monetário. Ele nada mais é que o conjunto das diversas moedas que circulam em um país de acordo com as normas legais estabelecidas pelas autoridades monetárias. Então, o conceito monetário, ele é basicamente aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Eu recebo um dinheiro, eu tenho um valor em mãos, que é representado por um papel ou por uma moeda, e caso eu queira comprar algo ou queira adquirir algum serviço ou participar de alguma promoção que estão realizando, eu dou o dinheiro e a pessoa me devolve aquilo que eu estou comprando. Basicamente é isso. Hoje no nosso país, a nossa moeda é o real e nós podemos transitar financeiramente com essa moeda. Basicamente, hoje o nosso curso ele vai falar sobre o que nós podemos fazer com aquilo que Deus nos dá. Como parte de tudo que Deus já nos deu, inclusive a prosperidade, Deus também nos garantiu riquezas nessa terra. Então, essa parte de conceito monetário que está intimamente relacionada ao dinheiro, ela faz parte de nós administrarmos aquilo que Deus nos deu. Então, se Deus nos deu saúde, nós podemos administrar essa saúde. Como? Nós precisamos cuidar do nosso dia a dia, da nossa alimentação e tudo mais. Se Deus nos dá riqueza, através, por exemplo, do nosso trabalho, nós precisamos administrar essas riquezas. Ou nós precisamos administrar esse dinheiro. E Deus, ele faz isso de nos orientar sobre a administração do dinheiro, das nossas riquezas, desse dinheiro que está nesse conceito monetário, através da palavra dele. A palavra de Deus, ela possui mais de 2.000 versículos que tratam sobre dinheiro, finanças e posses. Então, existe muita bagagem disponível para que nós possamos desfrutar do melhor dessa terra, com sabedoria. Amém? Então, nós já vimos que o conceito monetário é aquele dinheiro que está vinculado no nosso país, baseado nas normas que o regem, e nós precisamos administrar bem esses recursos. Pela palavra de Deus, para nós administrarmos bem os recursos que Deus nos dá, para nós termos uma administração de sucesso, Deus precisa estar em primeiro lugar, não é mesmo? Lá em Mateus 6:33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, como nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida financeira? Nós fazemos isso quando nós devolvemos os nossos dízimos para o Senhor. Lá em Provérbios 9 diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Versículo 10. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Então, a primeira lição sobre como administrar bem o seu dinheiro, ter uma administração de sucesso, é colocar Deus em primeiro lugar. E nós fazemos isso quando devolvemos os nossos dízimos ao Senhor.
Uma outra parte importante que a palavra de Deus nos instrui em relação à boa administração dos nossos recursos é pagar os nossos tributos e os impostos, que também fazem parte de um sistema que nós vivemos. Nós temos impostos para pagar diariamente, em relação àquilo que nós compramos ou aquilo que nós já compramos uma vez. Mas é importante que nós honremos as nossas autoridades mediante aquilo que já foi nos imposto, que são aqueles tributos. Lá em Mateus 17, 24, ele conta um pouquinho de que Jesus também pagava os impostos. Ele diz assim: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores dos impostos para o templo dirigiam-se a Pedro e perguntaram-lhe: então, o vosso mestre não paga impostos para o templo? Claro que paga, respondeu Pedro. Mas no momento em que Pedro ia entrar em casa, Jesus adiantou-se e disse: Simão, que te parece? Quem é os reis que cobram os impostos ou contribuições? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: é dos estranhos. E Jesus replicou: nesse caso, os filhos estão isentos. Pedro respondeu: mas para essa gente não pensar mal de nós, vai ao lago e lança uma linha de pesca. Tira o primeiro peixe que vier no anzol, abram-lhe a boca e encontrarás lá uma moeda de prata, que te dá para pagar o meu e o teu imposto. Depois traga-o ao cobrador. Eu li até o versículo 27. Lá em Romanos 13, 7 também diz o seguinte: deem a cada um o que é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Então, a parte de nós pagarmos os nossos impostos, ela é essencial. Ela faz parte de uma administração de sucesso dos nossos recursos. Porque não adianta nós só termos dinheiro. Como nós estamos inseridos em uma sociedade, nós precisamos nos adequar a ela. E para honrar as nossas autoridades, é necessário o pagamento dos tributos. Então, nós estamos falando sobre a administração dos recursos. E o primeiro ponto que eu abordei foi sobre colocar Deus em primeiro lugar. E esse segundo ponto é pagar os tributos e impostos. Um terceiro ponto para uma boa administração, segundo a palavra de Deus, é você fazer um planejamento a curto prazo. O que é isso? Se você basicamente recebe um salário, você precisa administrar esse salário com coisas do seu dia a dia. Ou seja, vestimenta, alimentação, moradia, transporte, tudo aquilo que envolve o seu dia. Então, o planejamento dos teus recursos mensais, eles precisam ser pensados a curto prazo. Então, além de tudo isso que eu disse, é necessário também pensarmos em diversão, em projetos que temos no coração, em ofertas, em um avanço do reino de Deus. Nós precisamos pensar em tudo isso. Lá em 2 Tessalonicenses 3:11 diz o seguinte: estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. 12. Em nome de Jesus, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Então, o planejamento a curto prazo é o nosso dia a dia. Você precisa administrar esses recursos mensais com aquilo que você vive. Porém, nós também temos uma administração a longo prazo. A palavra nos instrui a isso, pois nós precisamos e queremos coisas a longo prazo. Como, por exemplo, precisamos juntar para viver na aposentadoria, comprar um imóvel, fazer uma viagem. Tantas coisas que nós precisamos realizar e um planejamento a longo prazo nos permite isso. Lá em Gênesis 41:33,
conta a história de José. José era um homem de Deus que seguia as orientações do Deus Altíssimo. E especificamente nesse capítulo 41, o faraó teve um sonho e José, guiado pelo Senhor, ele interpretou esse sonho, dando orientações valiosas para faraó. Eu vou começar do 33 e vou até o 36. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas, durante 7 anos que elas foram boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome do Egito, e o povo não morrerá de fome. Então, uma boa administração a longo prazo, às vezes parece não tão real, porque a gente está planejando algo que só vamos viver daqui a muitos anos. Mas daqui a muitos anos, nós teremos o real significado, saberemos o real significado do que, como foi importante um planejamento anos atrás. Então, aqui José, ele orientou o rei a separar 20% de tudo aquilo que o país estava produzindo durante 7 anos. E isso salvou um povo. Então, um bom planejamento dos recursos a longo prazo também é essencial para uma boa administração. Então, nós estamos falando de administração, falamos sobre colocar Deus em primeiro lugar, pagar os nossos impostos, termos uma administração a curto prazo, uma administração a longo prazo e, para uma boa administração, nós também podemos realizar investimentos para termos uma rentabilidade daquilo que nós recebemos mensalmente ou de acordo com o seu sistema de trabalho. Nós podemos investir o nosso dinheiro, os nossos recursos em ações, em fundos de investimentos, fundos imobiliários e muitas outras opções que hoje estão disponíveis para nós. Nós termos uma boa administração a longo prazo e também investirmos os nossos recursos para a rentabilidade não é falta de fé, é planejamento, o que a palavra nos instrui. E quando nós temos o planejamento, com certeza nós vamos mais distante para realizar as obras do Senhor, para que a nossa família esteja em tranquilidade, com riquezas, desfrutando de riquezas e tudo mais. Nesse subtópico sobre investimento, além de ações, investimentos e tudo mais, um investimento garantido de rentabilidade são as ofertas. Lá em 2 Coríntios 9, 7 e 8 diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, aqui em 2 Coríntios, nós podemos ler sobre a garantia do plantio e da colheita. Essa regra estabelecida, ela é infalível. Aquilo que você planta, certamente você vai colher. E quando você está investindo em ofertas, você também vai colher. Você pode fazer investimentos em ações e tudo mais, mas você também pode investir nesse sistema de investimento infalível, que eu posso te garantir que aquilo que você vai investir, o seu retorno é certo. E, além disso, quando nós temos uma boa administração dos nossos recursos, nós não entramos em dívidas.
Afinal, ninguém entra em dívida de propósito. Ninguém fala assim, hoje eu vou fazer uma dívida. Não é mesmo? Ninguém faz isso. Muitas vezes as dívidas acontecem por falta de entendimento, por falta de administração, por algum motivo que aconteceu, alguma coisa que desestabilizou o teu planejamento financeiro do mês, ou de 2 meses, de 3. Isso, infelizmente, pode acontecer. Por isso que nós precisamos estar baseados na palavra de Deus e também controlando aquilo que nós temos de entrada e saída. E quando nós falamos em dívida, nós temos alguns conselhos da palavra de Deus sobre evitar dívidas. Lá em Lucas 14, 28, diz o seguinte: se um de vós quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Às vezes parece algo muito óbvio, mas é verdade. Às vezes a gente quer comprar algo, ter algo, e não é errado. Só que a gente precisa saber se o dinheiro vai dar mesmo, se aqueles recursos que estão nas nossas mãos, eles serão suficientes para nós suprirmos aquilo que nós estamos comprando. E lá em Provérbios 21, 5 diz o seguinte: quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Ninguém quer passar necessidade, não é mesmo? Então, para isso que nós precisamos de um bom planejamento. Lá em Provérbios também 21, só que no versículo 20, diz o seguinte: o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Então, de acordo com a palavra de Deus, para que nós evitemos as dívidas, nós precisamos ter um bom planejamento. Precisamos calcular aquilo que nós ganhamos e aquilo que nós estamos gastando. Aquilo que nós queremos comprar, se é possível comprar agora ou se nós precisamos esperar. Muitas vezes, um planejamento a longo prazo para que nós possamos ter algo. E caso nós tenhamos dívidas, caso infelizmente tivemos um descontrole nas nossas finanças, é importante que nós paguemos essas dívidas. Assim como existe um planejamento dos nossos recursos mensais, a curto, longo prazo, de investimento e tudo mais, nós precisamos ter um planejamento para pagar as nossas dívidas. Lá em Provérbios 22, 7 diz o seguinte: quem toma emprestado é servo do quem empresta. Nós queremos ser servos somente do Senhor, não é mesmo? Então, eu gostaria de te motivar a realizar um planejamento para o pagamento de dívidas, porque nós não queremos viver tendo outro Senhor, nós queremos viver tendo somente um Senhor, que é o nosso Deus. E também, relacionado à dívida, nós precisamos evitar de ser fiadores de dívidas. Lá em Provérbios 22, 26 diz o seguinte: não estejam entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívida. Quando nós somos fiadores de uma dívida, essa dívida acaba passando a ser nossa. Porque se a pessoa não paga, é você quem paga. Então, nós precisamos ter cuidado ao realizarmos, ao sermos fiadores de dívidas. E lá em Salmos 37, 21 diz o seguinte: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Então, se você tem no coração de ajudar alguém, ao invés de ser fiador, você pode viver em compaixão e já dar uma oferta para essa pessoa. Assim, essa barreira de fiador e pessoa que pegou fiado, ela não é estabelecida e tudo passa a ser mais leve. Ninguém fica devendo mais a ninguém. É uma boa maneira de você prosperar e também de você também ajudar o seu irmão. E nós podemos pensar, nossa, mas é tanta coisa para ser feito, eu já entendi o que é conceito monetário, já entendi que nós precisamos ter uma boa administração dos nossos recursos, colocando Deus em primeiro lugar, tendo um planejamento curto, a longo prazo, pagar os nossos tributos, fazer investimentos, pagar as nossas dívidas, não fazer dívidas, quanta coisa! Como nós podemos fazer isso?
E eu gostaria realmente de voltar lá para o texto que fala sobre José, lá em Gênesis 41, 37. Vamos até o 39. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. E o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Queridos, nós podemos realizar todas as coisas mediante a capacidade, sabedoria de Deus e sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Sempre quando você está diante de uma situação a ser tomada, você pode orar, você pode consultar a palavra do Senhor, escutar o curso novamente e o Senhor vai te guiar a todas as decisões, para que você não entre em dívida e tenha uma boa administração. Amém? Só para complementar, lá no livro Como Ser Guiado pelo Espírito de Deus, do Kenneth Hagin, ele tem um testemunho maravilhoso sobre um investidor que sempre buscava o Senhor antes de tomar qualquer decisão. E ele era um investidor de sucesso. Então eu quero te incentivar a você também ser um bom administrador, investidor de sucesso, para que você possa prosperar em toda boa obra e desfrutar das riquezas do Senhor. Amém? Então, o nosso curso hoje lidou sobre o que é dinheiro, nós aprendemos sobre conceito monetário, sobre administração e também dívida. Eu espero que você tenha gostado. Peço que mais uma vez você fique conosco nas próximas aulas e acabe esse curso, porque eu tenho certeza que será um tempo glorioso. Muito obrigada pela sua atenção e até breve.